Fala pro seu irmão, você que é líder, fala pro seu irmão que está do seu lado aí agora. Por isso que é importante você estar preparado. Eu lembro que uma vez eu fui... Foi o Cleverson não, foi o Robson. Deixa eu falar o nome dele um pouco mais alto para ele parar de falar. Robson e o Mauro. Nós fomos lá na casa do Pastor Capelete. Quantos lembram do Pastor Capelete? Pastor Macarrão. Teve aqui. Lá em Santo André, ele tem um sobrado igual ao nosso. E nesse sobrado ele coloca lá, ele resgata pessoas da rua que são prostitutas, são homossexuais. Então tinha mais ou menos uns 20 lá. É claro que o homossexual, quando vai pra lá, ele tem que cortar o cabelo, tem que trajar travesti, né? As suas... Como ele vê o mundo. E é claro que alguns que fizeram peito, alguns que fizeram continuam, até poder tirar, né? Você precisa de dinheiro para fazer cirurgia. Então nós entramos para tomar o café da manhã. Eu vou falar hoje isso. Aí chegamos lá, tinha uma mesa, eles estavam tomando café da manhã. 8h30, né? Que hora que a gente chegou lá, ô Maura? 10h09 ou 8h30? Bom, não importa. Sentamos à mesa, ele convidou a gente para tomar café. Certo? Fomos tomar café. Eu peguei um pãozinho, sentei lá. O Mauro, o Robson não quis tomar café. Estava em jejum. Enjoado? Ainda tomou uma dura ainda do Capelete. Ó, quando a gente está na mesa, a gente não usa o celular. Aí ele perguntou, eu queria que vocês compartilhassem alguma coisa. Aqui no café da manhã. Aí o Robson, até hoje, o Mauro, aí sobrou pra quem? O pastor. Então, por isso que eu digo, é importante. Vocês que vão na casa dos valentes, vocês que têm um ofício na casa, é importante vocês se prepararem. Mas pra quê? Pra quando? Não sei. Tem que trazer sempre uma palavra no coração. Exato. Se você não lê a Bíblia e você não gasta tempo, você não tem o que dar. Fala pro seu irmão do seu lado, você dá o que você tem. Se você é igual a Geisa, que começa uma série. Fala o nome de uma série aí, Geisa. Good Office Lock, como é que chama? Aquele na Casa Branca lá, House... Se você começa uma série como essa, não para pra nada, uma semana inteira assistindo só essa série, quando você se vê numa situação dessa, a sua cabeça vai lembrar do quê? Você vai lembrar disso aí. Mas acho que não vai resolver muito. Então vamos lá. Mateus capítulo 5, versículo 21. Ouviste o que foi dito aos antigos, não matarás. Esse não matarás, ele está relacionado aos 10 mandamentos, que está em Êxodo capítulo 20, versículo 13. Não matarás, não adulterarás, não farás falsos testemunhos. Então Jesus vem falando, ouvistes o que foi dito aos antigos, não matarás. E a quem matar estará sujeito a... Essa era a lei. Quem matar está sujeito a julgamento. Hoje também não é diferente. Quem matar está sujeito ao quê? Julgamento. Aí Jesus completa aqui, ó. Eu, porém, vos digo que todo aquele que sem motivo se irá contra seu irmão estará sujeito a... Não, peraí. Só aqui já dá pra gente ficar um tempão. Se o mandamento ele fala, se você matar, você está sujeito a... Jesus, porém, parece que ele dá uma filtrada nisso aqui. Ele piora um pouquinho mais, né? Eu, porém, vos digo
que todo aquele que sem motivo, sem ira contra seu irmão, se ira contra seu irmão está sujeito a julgamento. E quem proferir um insulto contra seu irmão está sujeito a do tribunal. E quem lhe chamar de tolo, estará sujeito ao de fogo. Então vamos lá. Quando a gente teve a nossa última reunião de liderança, a gente falou de unidade e a gente falou de divisão. Existe um Espírito Santo, que ele funciona num ambiente de unidade. Existe um espírito do inferno que ele funciona quando há divisão. Quando há divisão. Quando você que é marido vai querer fazer uma coisa, vai querer comprar um carro. E a sua mulher diz assim: eu não gosto desse carro. Não sinto paz. E você compra, parece que dá tudo errado. Verdade? Você que gosta de mudar de emprego, hoje está aqui, amanhã está lá. A sua mulher fala assim: não muda de emprego porque eu não tenho paz. Você muda, o que acontece? Quando vocês não se acertam com seus filhos na educação, se é a hora de dar uma cintada, ou se é a hora de dar um carinho, vocês não se acertam naquele momento o que fazer. E o seu filho percebe que vocês não estão se acertando naquele momento. Há uma divisão. Então nós falamos lá na Casa dos Valentes para a liderança sobre unidade e divisão. As meninas falaram sobre unidade e eu falei sobre divisão. O espírito do inferno que manifesta quando há divisão. Facção. Vem do inferno. E Jesus vem assim, ó: está escrito, não matarás. Eu, porém, vos afirmo. Aquele que se ira contra seu irmão estará sujeito ao julgamento. Quem proferir insulto contra seu irmão estará sujeito a julgamento do tribunal. E quem lhe chamar de tolo estará sujeito ao inferno. Você já chamou alguém de tolo? Não precisa responder. E a gente falou também, lá em Itaquaquecetuba, porque se nós não temos um relacionamento na vertical, horizontal, dificilmente o nosso relacionamento na vertical ele vai funcionar. Se eu tenho alguma coisa contra o Júnior, e Jesus ele é claro quando você tem alguma coisa contra alguém, né? Jesus é claro quando você tem alguma coisa contra alguém. Quando você tem alguma coisa contra alguém, o que ele fala, Zé? Isso era depois, antes. Se você tem algo contra seu irmão, você vai a ele e se reconcilia com ele. E se não resolver, você... Acha esse texto para mim? E se você não resolver com ele, você pega mais alguém e vai lá. Isso é bíblico. Lá não fala para você ficar guardando. Fala para você ficar guardando. Aquilo que ele falou, que você tem razão. A Bíblia fala para você ir lá fazer o quê? Reconciliar, resolver. E se não resolver, você leva mais alguém. Exato. E o texto continua. Versículo 23, que o Zé já mencionou. Se, pois, trazeres a sua oferta no altar... Escuta essa, Thaís. E a ti te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti... Eu falei assim porque a gente conversou esse texto, não foi, Thaís? Foi ou não foi na sua casa? Não, que testemunho. Ajuda ela aí a ler. Pois até quando você vai ofertar, a Bíblia fala assim, ó. Se você tem alguma coisa contra o seu irmão,
Não oferta agora não. Resolve com ele. Depois você resolver, você traz a oferta. A Bíblia fala quando Jesus sentou ao lado do gasofilácio e ficou olhando todo mundo entregar a oferta, ele não estava reparando quanto eles entregavam. Eles estavam falando como eles entregavam. Acho que Jesus tem um raio aquele raio X que olha dentro do coração e vê a intenção da pessoa. Porque lá ele disse que vinha pessoas com uns sacões de moeda bem grande assim, jogava lá. E veio a viuvinha que tinha uma única moeda. Então o que eu quero falar essa manhã? Eu quero falar de relacionamento. Lê para nós. Se teu irmão pecar contra ti, vai em particular com ele. Conversem sobre a falta que cometeu. Se ele te der ouvidos, ganhaste o teu irmão. Os dois textos, ele fala de você ter sido ofendido. Fala que se o seu irmão fez alguma coisa contra você. Ou seja, você pode até ter razão, mas aqui não se discute razão. Aqui se discute princípio. Isso é tão sério que eu quero que o Jonas leia agora aí, ó, 1 Pedro capítulo 3. Igualmente vós, maridos, coabitai com ela com entendimento, dando honra à mulher como vaso mais fraco, como sendo vós os seus cordeiros da graça da vida, para que não sejam impedidas as vossas orações. Você entendeu o que foi lido? Para que as suas orações não sejam... Você que é homem aí, fica em pé. Não, só quem é casado. Só quem é casado. Senta, Samu. Calma. Entendi, não, mas tudo bem. Uma das coisas que a sua oração não é ouvida é porque está escrito nesse texto aqui, tá? Eu me incluo também. Porque às vezes é difícil. Às vezes é difícil. Há sobre nós homens uma responsabilidade muito grande. Há um peso, há uma incumbência. Eu vejo assim. Tem muitos que nem ligam. Pega o salário, põe lá, ó, se vira aí, paga as coisas. Mas sobre nós que somos pais, que somos maridos... há um encargo muito grande. E é nosso, não é dela. Então eu digo que parte da sua oração, quando você ora, que muitas vezes você nem está orando mais, parte da sua oração ela não é ouvida. Eu vou ler aqui. Tratai com dignidade, porque sois juntamente herdeiros da mesma graça devida, para que não se interrompa as vossas orações. Pode sentar. Mateus 5:9 diz assim, ó: bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles são chamados... Mas pastor, é difícil. Sim, o Clebson vai trabalhar semana que vem sobre longanimidade. E a longanimidade é fôlego comprido ou lento em irar-se. Longanimidade. Não é que você é bobo, não. Um dos frutos do Espírito é longanimidade. É tardio em irar. Você conhece alguém explosivo? Você conhece alguém que... eu sou sincero. Eu sou tão sincero que eu falo na cara. Eu não vou falar de fruto do Espírito. Mas um dos que estão lá, longanimidade, fala disso. Tardio em irar. E essa questão de relacionamento é que a gente muitas vezes é muito explosivo, né? A gente falta um pouco de longanimidade.
Jesus tinha motivo para se irar? Pedro, você com essa espadinha aqui, Pedro, cortando a orelha do... Pedro. Se eu quisesse, Pedro. Eu acho que se Jesus quisesse, eu acho que só um anjo resolvia a situação. Pedro. A Bíblia fala que Pedro era bem longânimo. Só que não. Pedro era bem... Mas não tem problema. Você sabe muito bem quem foi Pedro. E como Jesus trabalhou com Pedro no seu sangue nos olhos. Deus trabalhou com Pedro diferente de trabalhou com João, né? Deus trabalhou diferente com Pedro quando trabalhou com João, não trabalhou? Pedro, Tiago e João. Deus trabalhou com eles. Deus pegou as características do Anastácio, pegou as características do Cris e trabalhou com eles. Melhorou as características deles. E aquilo que era contrário ao fruto do Espírito, que está lá no texto, Deus trabalhou com eles. Então essa questão de relacionamento, pastor, casamento é difícil. Casamento não é difícil não. O que é difícil é o que, gente? Relacionamento. Relacionamentos são difíceis. Eu lembro quando eu casei com a Elaine, a irmãzinha Elaine ali. É isso mesmo. Amém. É. Amém, Marcão? O relacionamento é difícil, porque são famílias diferentes, são criação diferente. Totalmente diferente. A minha não era muito perfeita. Eu já falei isso aqui. As duas famílias eram evangélicas? Eram evangélicas. Evangélicas. Paulo que gosta desse tema. Evangélicas. As duas famílias eram evangélicas. São evangélicas. Relacionamento diferente. Meu pai é missionário. Vai fazer visita na casa do irmão, entra, come angu com rapadura, com pé de frango, faz oração. A estrutura do pastor Davi é outra. Quantos conhecem o pastor Davi? É outra. Boa. O pastor Davi só vai com hora marcada. Se não tiver hora marcada, ele não vai. O meu pai, se você faltava no culto, no outro culto ele estava lá na sua porta batendo assim. É a característica dele. Não, mas eu quase que eu ia mandar um zap. Porque eu vi vocês no Parque do Carmo andando lá de bicicleta. É lógico, o Jonas estava cansado, trabalhando de 2 dias, vendo uma semana difícil, que o irmão morreu. Você acha que eu vou... Jonas, por que você não foi na igreja? Lógico que não, deixa ele descansar, pô. Mas são características diferentes, gente. Eu nunca vi pastor Davi de chinelo andando na rua. A senhora já viu? É a única pessoa que vai em Olímpia, que tem 355 milhões de mijones de piscina e de toboágua, que ele fica sentadinho lá na boa, lendo o livrinho dele, um suquinho dele. Meu pai e minha mãe já estavam no toboágua, já estavam caindo pra lá, já estava...
É, eu tenho que segurar ela na praia, que senão ela quer naquela banana lá. Falei, mãe, não dá, mãe. Vai dar trabalho. Não, e quando ela quer pegar o Gabriel e tira a dentadura pra beijar ele? Você vê, Fran, como ele é diferente? Não quer saber fazer isso. Só nem usa dentadura. Então, gente, são relacionamentos diferentes. Então eu vim para São Paulo em 94, a Elaine, criada como mensageira do rei, direitinho, fazendo direito. Eu era vendedor de material de construção, vendendo prego, parafuso. São características diferentes. A minha, eu falei isso aqui, você lembra? Eu tinha uma cadernetinha assim, ó, um caderninho. Eu tinha lá, ó, salário, 1.000 e pouco, dízimo, oferta, aluguel da Dona Maria, que era R$200 na época, eu morava nos fundos. Prestação da máquina de lavar, aquela máquina de lavar que se abre assim, ó, na Casa Bahia. A Ilane já era toda, seja o que Deus quiser nas finanças. Seja o que Deus quiser, com cartão de crédito e cheque para todo lado. Aí a gente casou. Aí teve uma fusão. Aquilo que eu tenho de melhor eu passo para ela. Aquilo que ela tem de melhor ela passa para mim. Falei, meu bem, as finanças não é muito bom com você não, deixa comigo. Aí ela fala assim, meu bem, se andar de chinelo não dá, põe um tênisinho melhor. Então relacionamentos são difíceis, gente. Olha para o seu irmão do seu lado. É difícil. Mas por isso que Jesus, o modelo perfeito, ele colocou todos aqueles que o Cleberson já falou: amor, paz, longanimidade, domínio próprio, mansidão, domínio próprio. Domínio próprio, toda vez que você fala de mansidão, você lembra de autocontrole, né? Você está fazendo o quê? Jiu-jitsu. Seu apelido lá qual que é? Casca grossa. Você, para fazer jiu-jitsu, você aprende um autocontrole, não aprende? Disciplina. Aprende ou não aprende? Eu estava conversando com o Cleiton. Cadê o Cleiton? Aqui. Essa semana. Essa semana sobre a liberação ou não liberação do porte de arma. O que eu penso, o que ele pensa, o que ele acha interessante, quais as restrições quando liberar. Se a pessoa não tiver um autocontrole com uma arma, ou se você é militar e não tiver um autocontrole com uma arma, você sai fazendo o quê? Você já viu alguma coisa disso no trânsito? Ou o trânsito aqui onde você vai, você pisa na faixa, o pessoal já para, igual na Suíça. O pessoal para você passar. Não. O trânsito nosso é um exemplo do que não é autocontrole, do que não é domínio próprio, do que não é mansidão. Alguns jogam bola aqui, não jogam? O Mauro já melhorou bastante. Antigamente ele falava uns 4 palavrão. 5. Hoje ele não está falando mais, né? Eu já fui em campeonato de igreja. De igreja. Evangélica. Todo mundo olhando pro Paulo. Todo mundo falando evangélica. Tá olhando o WhatsApp agora não, né? Ah, tá. Meu, eu não aconselho ninguém a participar de campeonato de igreja. Não dá.
É briga, já vi ele caído lá, sangrando, supercílio. Não, e faz aquela oração antes. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos. Eu queria que você ficasse de pé. Faz tempo que a gente não faz um complemento, né? Eu sou a Elaine do Adilson. Hoje eu acordei cedo e estava lendo um material que foi ministrado. E a gente não sabia de nada disso, né? Que o Cleberson não estaria e a palavra que o Adilson ia compartilhar, mas de manhã eu li esse texto e um comentário sobre ele. Eu achei muito interessante. Mateus 18, versículo 21 e 22. Então Pedro chegou perto de Jesus e lhe perguntou: Senhor, até quantas vezes o meu irmão pecará contra mim, que eu tenha de perdoá-lo? Até 7 vezes? E Jesus lhes respondeu: Não te direi até 7 vezes, mas sim até... vezes, hein? E aí, a pessoa que ministrou essa palavra, ela estava falando sobre o propósito de perdoar 70 vezes 7. E cabe tudo a ver com aquilo que a gente está aprendendo nesse tempo. É para aperfeiçoar o fruto do Espírito em nós. Porque cada vez que você perdoa, você subjuga sua alma e você se coloca num lugar de mansidão, de domínio próprio e de ser controlado pelo Espírito. É como se a sua alma fosse lixada. E aí alguém te ofende de novo. E aí você lembra disso e você faz o quê? Se humilha de novo, perdoa de novo, se subjuga de novo e o fruto do Espírito se manifesta em você. E acontece de novo. E você perdoa de novo, subjuga sua alma de novo, lixa sua alma de novo. Então, eu lembro muito da Bispa Sônia, muito tempo atrás, que ela falava que tem pessoas que são colocadas na sua vida. Oxi! Tem pessoas que são colocadas na sua vida para te aperfeiçoar. E eu ouvi isso há muito tempo. E talvez tenha uma pessoa muito difícil perto de você que está te fazendo praticar o 70 vezes 7. Não é, Mauro? Interessante que a gente não sabia que nada disso ia acontecer. O Cleberson respondeu agora. Ele falou: meu Deus, estou em choque. Porque ele não dormiu a noite inteira. A Estela, desde sexta, estava muito gripada. E ele foi buscar a Estela no hospital porque ela deu plantão essa noite. E falou que a Estela muito gripada e ele com muita dor a noite inteira. E ele falou que tomou um remédio, a Estela tomou um medicamento, ele colocou o relógio para despertar às 9. E ele disse: acabei de abrir os olhos. Não sei o que aconteceu. Eu sei. Nós precisávamos ouvir essa palavra hoje. Nós precisávamos. Então, talvez na sua vida tenha alguém muito difícil. Talvez na sua vida tenha alguém que te contrarie muito. Todos os dias você precisa levantar e você precisa, talvez, encontrar dentro da sua própria casa, você precisa encontrar no serviço ou na escola. Aquele professor que você não sabe por quê. Que tudo que você faz, para todo mundo ele é bonzinho. Para você, te humilha. Não é assim? Os meninos que estão, é assim, Isa? É, não é? Todo mundo vai bem. Você, ele escracha. O Gabriel um dia desse falou para mim: eu não acredito, acho que o professor não gosta de mim. Eu falei: tadinho, já? Às vezes é dentro da nossa própria casa. Então, nós estamos sendo aperfeiçoados para que o fruto do Espírito se manifeste em nós. Por isso que eu falei, aquele texto, os dois textos, quando nós lemos, eu observei isso. Não tem a ver com o que você faz.
Tem a ver com o que o outro faz. Porque às vezes nós fazemos e reconhecemos, a gente não gosta, mas tudo bem, a gente vai lá e tá bom, me perdoa. Mas e quando você é o ofendido? E quando você é o ofendido? Então, 70 vezes 7 tem a ver com matar a nossa carne, subjugar a nossa alma, ficar bem mansinho, para que o Espírito de Deus se aperfeiçoe em nós. E aí a gente pode manifestar nele, como nós aprendemos semana passada, quando estamos nele, porque o fruto é dele, o fruto não é meu nem seu. E só podemos manifestar quando estamos nele. E para estarmos nele, precisamos aprender a perdoar. Precisamos aprender a colocar nossa razão, sabe onde? Bem debaixo do nosso pé. Não é o diabo debaixo do pé, não, a sua razão. Porque se você coloca a sua razão debaixo do pé, você tem a certeza que ele vai junto. Tem a ver com tudo isso, para que o fruto possa ser manifesto na nossa vida. Amém? Atentando diligentemente, porque ninguém seja faltoso, separando-se da graça de Deus, nem haja alguma raiz de amargura, que brotando vos perturbe, e por meio dela muitos sejam contaminados. O mesmo livro de Hebreus, capítulo 12, ele diz assim: segui a paz com todos, e a santificação, sem a qual ninguém verá ao Senhor. Feche seus olhos. O processo de santificação ele não é fácil, mas a Bíblia ela nos orienta a entrar nesse processo. Seguir a paz com todos, seguir a santificação. Não permita que nenhuma raiz, por isso que é bom você resolver o problema. Porque se você deixar essa raiz, vai brotar. E ela vai te perturbar. E por meio dela, ela vai te atrapalhar e vai fazer com que você contamine outras pessoas. Raiz de amargura. Não permita, querido. Eu queria que você orasse ao Senhor agora. E colocasse para o Senhor: Senhor, essa situação tem gerado no meu coração perturbação. Tem gerado no meu coração uma raiz de amargura. Essa situação, quando eu lembro, ela me traz tristeza. Essa situação me traz pavor. Ela me paralisa. Essa pessoa, essa situação, as minhas finanças, aquilo que eu faço. Se servimos a um rei que é o príncipe da paz, se somos pacificadores, nós temos que mudar. Peça ao Espírito Santo agora, neste momento. Clame a Ele. Ele é o único que pode te curar. É o único que pode derramar sobre essa situação um bálsamo, um óleo e gerar cura. Gerar cura sobre a sua ferida. Pai, nós oramos nesse momento, Pai. Sabemos que o Teu Espírito, Ele está aqui. E Ele está falando corações. Pai, nós desde o primeiro momento que começamos, declaramos que o Senhor é o Senhor de todas as coisas aqui neste local. Pai, nós oramos agora pelo Cleberson, pela Estela, que a saúde do Senhor venha sobre a vida deles. Em nome de Jesus. Pai, nós oramos esse tempo e nós abençoamos a cada família que tem vivido um tempo de escuridão, que tem vivido um tempo de olhar para os lados e não ver sucesso, não ver a sua mão. Pai, nós cremos num Deus de milagre. Nós cremos num Pai amoroso. Nós cremos no Espírito Santo de Deus que está aqui. E Ele intercede por nós. Espírito Santo de Deus, fale em cada coração, Pai. Tira toda dor, toda raiz de amargura, todo peso.
Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus aqui nós oramos. E confiamos em Ti, Senhor. Em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Dê um abraço no seu irmão.